O sétimo dia, o sábado, não se tornou o primeiro dia da semana, o domingo? Mas dirá alguém, o dia foi mudado, enquanto que todos os princípios continuam a ser os mesmos. Não creio que as Sagradas Escrituras dê base alguma para uma tal ideia. Onde é que se encontra a permissão divina para tal afirmação? É claro que se existe fundamento bíblico dado para ser mais fácil, existe fundamento bíblico, nada pode ser mais fácil do que apresentá-lo. Porém, o fato é que não existe nenhum, pelo contrário, a distinção é claramente apresentada no Novo Testamento. Vejamos uma passagem notável como prova. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Mateus capítulo 28, versículo 1, não há aqui menção alguma de mudança do dia de sábado para o primeiro dia, nem tampouco de qualquer transferência do sábado de um dia para o outro. O primeiro dia da semana não é o sábado mudado, mas um dia inteiramente novo. É o primeiro dia de um novo período e não o último dia de um velho período. O sétimo dia está ligado com a terra e o descanso terrestre. O primeiro dia da semana, pelo contrário, introduz-nos no céu e no descanso celestial. Há nisto uma grande diferença de princípios, e quando encaramos o assunto de um modo prático, a diferença é muito material. Se guardarmos o sábado, tornamo-nos, deste modo, criaturas terrestres. Tanto mais que esse dia é claramente o descanso da terra, descanso da criação. Porém, se eu sou ensinado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus a compreender o significado do primeiro dia da semana, compreenderei imediatamente a sua ligação íntima com a nova e celestial ordem de coisas, das quais a morte e a ressurreição de Cristo formam o fundamento eterno. O sétimo dia pertence a Israel e à terra. O primeiro dia da semana pertence à igreja e ao céu. Além disso, a Israel foi mandado guardar o dia de sábado. A igreja tem o privilégio de desfrutar o primeiro dia da semana. O primeiro era o ensaio da condição moral de Israel. O último é a prova significativa da eterna aceitação da igreja. Aquele manifestou o que Israel podia fazer por Deus. Esta declara perfeitamente o que Deus fez por nós. É inteiramente impossível calcular o valor e a importância do dia do Senhor, ou seja, o primeiro dia da semana, quer dizer, o primeiro dia da semana, o domingo, como o termo do primeiro capítulo de Apocalipse. Temos estas palavras em Apocalipse capítulo 1, sendo o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, mostra não o acabamento da criação, mas o triunfo perfeito e glorioso da redenção. Nem tampouco devemos considerar a guarda do primeiro dia da semana como um caso de escravidão ou como um jugo posto sobre o cristão. É seu deleite guardar este dia feliz. Por isso vemos que o primeiro dia da semana era proeminentemente o dia em que os primitivos cristãos se reuniam para partir o pão, a ceia do Senhor. E nesse período da história da igreja, a distinção entre o sábado e o primeiro dia da semana era plenamente mantida. Os judeus guardavam o sábado, reunindo-se nas suas sinagogas para ler a lei e os profetas. Os cristãos guardavam o primeiro dia da semana, reunindo-se para o partir do pão, a ceia do Senhor. Não há nem sequer uma passagem da Escritura na qual o primeiro dia da semana seja chamado o sábado, enquanto que há abundantes de prova de sua inteira distinção. Portanto, por que contender por aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus? Amai, honrai e guardai o dia do Senhor
Tanto quanto possível, procurai, como o apóstolo João, estar em espírito nesse dia, que o vosso retraiamento das coisas seculares seja tão profundo quanto o possais fazer. Porém, enquanto fazei tudo isto, chamai-o pelo seu próprio nome, dai-lhe o seu próprio lugar, compreendei os seus próprios princípios, ligai com ele os seus característicos e, acima de tudo, não obrigueis o cristão com uma barra de ferro a guardar o sétimo dia, quando é seu alto e santo privilégio aguardar e apreciar e adorar a Deus no primeiro dia da semana. Não o façais descer do céu, onde ele pode descansar, a terra amaldiçoada e manchada de sangue, onde ele não pode ter descanso. Não o obrigueis a guardar o dia que o seu Senhor passou no túmulo, em vez desse dia bendito que ele o deixou, ou seja, no primeiro dia da semana. Confira alguns versículos comigo na sua Bíblia. Veja com muita atenção estes versículos. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 6. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 2. Lucas capítulo 24, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 20, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Leia isto em sua casa. No entanto, não deve supor-se que nós perdemos de vista o fato importante do dia de sábado, que ele será guardado outra vez na terra de Israel sobre toda a criação, será incontestavelmente, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Quando o filho de Abraão, filho de Davi, o filho do homem assumir a sua posição de governo sobre a terra, haverá um sábado glorioso, um descanso que o pecado nunca mais interromperá. Porém, agora ele é rejeitado, Cristo é rejeitado, e todos os que o conhecem e o amam são chamados a tomar o seu lugar com ele na sua rejeição. São chamados para sair fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13, versículo 13. Se a terra pudesse guardar um sábado, não haveria vitupério, desprezo, rejeição. Porém, o próprio fato de a igreja professa procurar fazer do primeiro dia da semana o sábado revela um princípio profundo. É apenas o esforço de voltar a uma posição terrena e a um código terrestre de moral? Muitos podem não ver isto. Muitos verdadeiros cristãos podem consciosamente guardar o dia de sábado como tal, e nós temos o dever de respeitar as suas consciências, posto que nos seja perfeitamente lícito pedir-lhes para apresentarem a base bíblica das suas convicções. Não devemos pôr um tropeço ou ferir as suas consciências, mas devemos procurar instruí-los. Todavia, não estamos por agora ocupados com a consciência ou as suas convicções, mas somente com o princípio que se encontra à raiz daquilo que pode ser chamado a questão do sábado. E apenas apresentar a questão a você, o que é mais conforme com o fim e o espírito do Novo Testamento, a guarda do sétimo dia, o sábado, ou a guarda do primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Qual o Novo Testamento se ocupa? As epístolas. Leia as epístolas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. Qual deles eles enfatizam? O sábado ou o primeiro dia da semana? E o livro de Atos também. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.